que todo esse movimento que a gente faz, a gente entra no clima de férias, a gente bota o nosso vestuário, isso é importante para você, família, é importante para a comunidade Canção Nova também, entender que tudo isso tem um fim, que está no coração do nosso pai fundador, que era fazer chegar o máximo de produtos de evangelização ao povo de Deus. Existe um fim, existe aí um para quê de todas as coisas, tá certo? Então, tá recado dado aqui, Val, e a gente segue com o nosso amigo para a vida agora. A gente segue sorrindo para a vida nesta quarta-feira, não perca esta oportunidade. Inclusive a Érica acabou de mandar um e-mail, ela disse, Val, que blusa linda, Érica Reis. Nossa, bonita. Falou, que blusa linda. Gente, é da Canção Nova. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Eu vi ontem, olha, a Canção Nova está chegando nos confins da terra, Padre Bruno e Emanuel, vocês que não estavam aqui, ontem tinha um casal na Patagônia com essa camiseta. Olha, sério? No meio da neve. Tu tava aqui, menino? Eu tava. Sério, Mas tava com essa camiseta e vários casacos, né? E uns casacos, mas abriu pra Porque tá gente na ver, Patagônia, pá. no meio da neve. No meio da neve. E abriram lá pra gente ver, né? Um beijo pra eles. Aí me inspiraram. Falei, vou colocar a minha também. Tá lá disponível no loja.cançãonova.com. De Nossa Senhora Auxiliadora, tem várias camisetas. Dê uma conferida lá. Tem com a manga princesa, tem azul, tem essa preta que é de malha, tem uma outra que é tipo malha fria, um tecido diferenciado. Dê uma conferida lá. E é claro, os moletons estão com desconto. Tem muito desconto lá na loja, ok? loja.cançãonova.com. Então aproveite o frete grátis a partir de R$30 para os sócios, 150 para evangelizadores porta a porta. Não é sócio? Eu, se eu fosse você, me cadastrava. Mas você fica livre. A partir de R$99 a gente entrega na tua casa em qualquer parte do Brasil. Mas aproveite. Ô Cassiano, algumas pessoas, inclusive eu mandei uns e-mails para Gil. Beijo, viu, Gil? Porque algumas pessoas ontem não estavam conseguindo cumprir e fechar as aquisições. Então a gente estendeu também em respeito a você, que no dia de ontem estava tentando fazer as compras e não conseguiu. Já mandei alguns e-mails de quem entrou em contato comigo, mas nem precisa entrar em contato. Pode ligar direto lá no 12-3186-2600. É também o WhatsApp. E aí hoje você consegue, se Deus quiser, adquirir todos os materiais de evangelização que você tem interesse aí. Padre Bruno, vou aproveitar a presença do Padre Bruno para duas coisas. Certo. Primeiro, Congresso Mariano em Portugal, minha gente. Padre, baixou o preço. Não acredito. É sério. Promoção. Gente, promoção Black Friday. Dá para acreditar que anteciparam o pessoal da Obra de Maria? Um abraço para os meus irmãos da comunidade Obra de Maria, que estão organizando tantas peregrinações, que têm proporcionado, de fato, encontros com Deus. A promoção do Congresso Mariano está espetacular. Atenção, atenção. Saída dia 26 de outubro. A gente vai ter Padre Bruno Costa, Rogerinha, Padre Fábio de Mello. Emanuel, tu vai? Também vou. Uau, gente! Nossa, tá muito especial esse Congresso Mariano. Eu vi lá Sônia Venâncio, Padre Donizete Heleno. Gente, tá muito, muito especial. Irmã Kelly Tem Patrícia. opcionais, é isso? Você vai para o São Congresso. 4 pacotes, São 4 tá? pacotes opcionais. Eu estou fazendo Portugal e Itália. Isso mesmo, Portugal e Itália. Saída dia 26 de outubro para o Congresso Mariano. Olha que bênção, você pode ir com o Padre Bruno Costa, entre outros irmãos que estarão também como diretores espirituais. Então se organize, tá bom? Dá uma ligadinha, porque tem gente que fala assim, é muito difícil. Você nem sabe, eu tô te dizendo, baixou o preço e tá no preço de Black Friday. Dê uma conferida só para você de fato fazer uma avaliação. Olha lá, Padre Bruno lá, minha gente, que coisa boa, tá lá com o Thiago Tomé. Alexandra, 12-3186-2055 é o telefone da comunidade Obra de Maria, 12-3186-2055, você vai ter aí a oportunidade de tirar suas dúvidas, ajustar as formas de pagamento, vai te ajudar com certeza. Aproveite aí esta promoção. Cassiano, já estou com a doação da Silvana, nossa queridíssima, amadíssima esposa do Sapo, mas tem várias aqui que eu vou entregar para o Padre Bruno. Padre, a Elzira, ela é de Santa Catarina, lá da cidade de Tijucas, deixou doação em ouro para o Santuário do Pai das Misericórdias. Tem aqui também a Ana Cláudia, deixou um par de alianças, né, Ana Cláudia? Toda a história dela, ela diz, olha, trago essas alianças para a Canção Nova como forma de agradecimento por ter recebido a graça de restaurar a minha família, olha só, hein? E devolver a mim e aos meus filhos a possibilidade de irmos para o céu. Gente, isso não tem preço.
a pessoa ter esta sensação que de novo ela tem a oportunidade de seguir para o céu. Ela diz, não ocorreria se eu não continuasse com o meu relacionamento, que já durava 22 anos. Deus abençoe você, Ana Cláudia, obrigada por esse testemunho. Mas não parou, Cassiano. Opa. Tem aqui, olha, a Piatã, aliás, Piatã é a cidade, né, na Bahia. É a Thaís, deixou aqui, ela diz, Val, minha aliança, estou enviando para vocês, muitíssimo obrigada, Deus a abençoe. Tem aqui, bom dia, Valdênia, me chamo Antônia Neide, assisto o programa todos os dias, deixou também aqui para nós as alianças, deixa eu pelo menos falar os nomes, né, porque olha, tem muita gente boa. A Dirce também deixou, a Dirce deixou várias coisas, padre, só aqui tem 2 pares de aliança, tem brinco de pérola, um abraço para você, viu, Dirce? Ela é de São Paulo, capital, enviou pelos Correios, eu já vou deixar o endereço para você enviar também. Tem vários aqui, eu queria mencionar, ela disse assim, esse relógio eu comprei com o meu primeiro salário, do meu primeiro emprego. Hoje presentei ao Pai das Misericórdias. É a Juliana Vieira, ela é de Itajaí, Santa Catarina. Padre, além do relógio, a Juliana também deixou uma doação no valor financeiro aqui, olha, eu não conferi ainda, Juliana, mas está aqui. Muitíssimo obrigada, Deus a abençoe. Val e Cassiano, é bom a gente retomar isso para o povo de Deus, né? Toda doação da campanha, né, do ouro que é entregue ao Santuário do Pai das Misericórdias é para manutenção do santuário. Inclusive, nós começamos hoje, nós estamos celebrando já 7 meses de eternidade, né, de saudade do nosso querido pai fundador, Padre Jonas. E onde o padre foi sepultado, ali no santuário, nós começamos já toda uma preparação, reformando aquele espaço, ali vai ser uma capela, né? Então nós já começamos a trabalhar isso, com a graça de Deus, já foi doado a parte ali do túmulo, e agora nós vamos começar toda a parte estrutural de uma capela. Então, a doação do ouro, desse tempo agora, vai ser toda para aquele espaço onde está sepultado o nosso fundador, Padre Jonas Abílio. Que bênção! Então você que está aí, continue nos ajudando dessa forma. Como a gente diz, você ajuda na manutenção do santuário. Eu gosto da expressão de que toda a Canção Nova, ela é esse complexo do santuário do Pai das Misericórdias. Então você ajuda na manutenção de todo o complexo do nosso santuário. Então ajude mesmo. O endereço é o seguinte, Caixa Postal 57, o CEP 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Vou repetir para você, tá bom? O endereço aqui da Canção Nova. Caixa Postal 57, o CEP 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Uma fotinho, já vou pro testemunho, porque a Bruna é fã do Padre Bruno. E ela teve aqui, tirou foto com o Padre Bruno, gente, na secretaria aqui do santuário, e disse, Val, mostra a minha foto. Eu mostro. Olha aqui ela com o Padre Bruno Costa, minha gente. Bruna e Bruno. Um abraço, Bruna, Deus abençoe. Tá de vestuário, Canção Nova, camiseta de São José, linda demais. E Deus segue agindo no nosso meio. Obrigada a tantas pessoas que estão nos ajudando. A Mônica, hoje ela diz, perdão, está completando 55 anos, mandou o Pix dela para ajudar a Canção Nova, né, Mônica? Um abraço para você, Deus a abençoe. Muitas pessoas aqui pedindo oração, e a gente está rezando por você, pelas suas intenções, todos os pedidos de oração que chegaram até nós, para dizer que nosso Senhor está agindo no nosso meio, fazendo a graça ser derramada em nossas vidas. E o testemunho diz assim: bom dia, Val, sou a Jucimeia Ribeiro de Oliveira, sou de Barueri, São Paulo. Me sinto uma pessoa mais forte com a Canção Nova, mais forte na oração. Vocês são uma bênção na minha vida. Eu estava com um problema na faculdade, não conseguia fazer a matrícula do curso, por várias situações familiares. Eu sempre trancava a matrícula, mas eu aprendi com vocês a rezar e a pedir a Deus que Ele intervisse nas situações. E como vocês têm falado, Deus tem ajudado e trabalhado em nós, desde as coisas simples até as coisas mais complexas. E eu pedi a providência de Deus para que Ele me ajudasse a resolver esta situação, porque estava totalmente fora do meu alcance, mesmo aparentemente sendo simples. Precisava que Deus intervisse na minha vida. E assim eu rezei, confiando na providência de Deus.
acreditando que Deus interfere sempre em todas as realidades. Um dia, na oração no Sorrindo para a Vida, a Paula dizia que precisávamos acreditar e não ter medo de que o Senhor iria fazer a graça acontecer. E eu estou aqui para testemunhar. Deus fez a graça acontecer. Era aparentemente simples, mas para mim estava fora do meu alcance. Deus seja louvado, porque a Canção Nova nos ensina a ter fé no dia a dia. E temos de fato que ter fé. Sou sócia evangelizadora e, como tantos irmãos, hoje eu quero dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Temos que ter fé, Padre Bruno. É a frase de hoje, né, Cassiano? É a frase de hoje, é verdade. Onde há fé, há uma força capaz de mudar tudo. Amém. É o que nós vamos falar. Ô Padre, deixa eu aproveitar, nós já vamos para a frase do dia e o Manuel vai preparar o nosso quadro, vai nos ajudar com a canção, mas eu queria pedir a palavra para o Senhor que nós Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 11. De 1 a 11. A fé desde a criação até Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 11. É pela fé que nós precisamos viver. Maravilha. Cassiano, deixa eu só mandar um abraço. Claro, Val. Que ontem ela me abraçou, ela tá completando 14 anos, gente. A Rayane Vitória. É mesmo? Lembra dela? Tava na Super Live, deixou o bilhetinho para falar do nome dela. Rayane, parabéns. Deus abençoe. Feliz aniversário. Já tá aqui pro PHN, olha que bênção. Coisa boa, gente. Falando do PHN, Emanuel, entrou ontem, eu tava assistindo ontem o documentário, tá, minha gente? Tá aí, ó. Já está disponível o documentário do PHN no Play Canção Nova. Depois aí do Sorrindo pra Vida, você pode acessar lá, YouTube. Aí, já tá na telinha pra você, ó. Disponível já aí no Play Canção Nova, documentário sobre os 25 anos do PHN. Ontem eu tava assistindo, passou até o Emanuel. Eu não sei se vai ser uma sequência, eu acredito que cada dia vai ter uma continuidade. Então foi muito bacana, foi muito emocionante essa primeira parte que eu assisti. Já deixa essa dica para você, tá bom? Já está disponível para que você possa mergulhar ainda mais a fundo, né, nessa espiritualidade, nesse projeto de vida que é o PHN. Vamos para a frase do dia? Olha, a frase do dia hoje é de Santo Agostinho. E vai estar aqui nessa caixinha, invoca-me e dá-te-ei resposta. E ela vai dizer assim para nós: pela oração afugentamos todos os males. Pela oração afugentamos todos os males. Pedimos aí então a intercessão de Santo Agostinho no dia de hoje. Até tirei meu casaco aqui para mostrar que eu estou já com a camisa do PHN. Opa, que né? top. Você pode também adquirir e vestir a camisa fisicamente, mas o que é mais importante, vista a espiritualidade do PHN. 25 anos, meus filhos, uma história. Muitos missionários hoje estão na comunidade, porque um dia tiveram um encontro com Deus, através do acampamento PHN, de uma canção, e nós ainda queremos continuar lançando as redes, para que mais jovens sejam atraídos para o Carisma Canção Nova. Então você que está preparando para vir para cá, ou que estava em dúvida, vem para a Canção Nova. É um momento maravilhoso, é um dos acampamentos mais lindos que nós temos, essa chácara lotada de jovens. E muitas pessoas adultas que aqui vêm, dizem, né, quando a gente se encontra com eles, olha, eu venho para o PHN porque olhar para essa juventude me evangeliza. Um povo sedento de Deus. É isso que nós experimentamos. Um povo que se converte a Cristo, jovens que se convertem a Cristo, que se convertem à Igreja Católica, que buscam o Senhor, que desejam viver santidade. Isto é PHN, isto é o que o mundo precisa. Vamos pedir ao Senhor que aumente em nós a fé, para que nós possamos experimentar a graça de viver em santidade. Sim, Senhor. Eu canto essa canção, que é lançamento também, alguns dias já lancei, mas é novo, você pode ouvir também pelo Spotify, chama-se Pela Fé. E tem a oportunidade de rezar, clamando. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Repete no seu coração. Pela fé, pela fé, pela fé. O justo vive pela fé.
Pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres. Eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres. Eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como Emanuel cantou, é pela fé mesmo que nós precisamos estar firmados, que a nossa vida precisa estar de maneira muito concreta. Nós temos que entender isso, que somente pela fé que nós vamos sobreviver diante de tantas situações. Vou pegar uma passagem que você já conhece bastante, já deve ter ouvido muito, mas como eu gosto sempre de falar, mais do que ouvir, é exercitar a prática do dia a dia. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca se repete, ela sempre se renova. Eu faço em dezembro 16 anos de padre. Quantos evangelhos proclamados na minha vida, quantas leituras que já fiz nos estudos bíblicos do dia a dia. Mas cada leitura é um novo de Deus que Ele fala ao nosso coração. Então, nesta quarta-feira, 12 de julho, o Senhor está dizendo para você que a palavra que vai ser proclamada na fé será transformadora, reveladora na tua vida, em teu ser. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 11. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidade que não se vê. Por ela os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provém daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ele, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas, e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado porque Deus o levou antes de ser levado, porém recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa
os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para a sua terra, que devia receber como herança, a partir sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado de idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Palavra do Senhor, graças a Deus. É pela fé. E que lindo a gente poder ver, né? A fé, desde a criação, desde toda a criação até Abraão, que nós carinhosamente chamamos o pai da fé. Isso mesmo. Você precisa de fé? Creio que todos nós, né? Todos os dias quando o Padre Bruno acorda, que vai tomar aquele cafezinho, né? Que a gente dá aquele bom dia e pega aquela caneca linda do Livrai-nos do Mal e fala assim: bom dia com muita fé. No meu coração sempre tem assim, muita fé, com café, com muita fé, porque não adianta pouca fé, não é pouca fé apenas, é muita fé na nossa vida, para o dia todo. E a vida do ser humano tem que ser assim. A fé é uma certeza inabalável em algo que esperamos, mas que ainda não estamos vendo. É crer sem duvidar. Todavia, meu irmão, a fé não consiste apenas em crer que existe um Deus acima de tudo e de todos. É algo muito maior. Nós vamos ver isso a seguir. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus, o que a Sagrada Escritura, o que os profetas nos ensinam sobre a fé? A fé é o firme fundamento. Nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que ainda não se veem. Fundamento é o que? Base, é início, é sustentação. Uma casa, né? Tem a base, tem o alicerce. Firme, seguro, confiável. Fé, portanto, é a certeza inabalável em algo que esperamos, mas que ainda não estamos vendo. Como eu disse e repito, é crer sem duvidar. A fé é muito mais sim do que um simplesmente crer. É crer sem duvidar. Tu creres que há um só Deus, fazes bem. Diz a palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 9. Também os demônios creram e estremeceram. Não é apenas crer, é crer sem duvidar e acreditar no poder. A questão da existência de Deus, ela é amplamente discutida, né? Os ateístas, aqueles que negam a Deus, os evolucionistas, né, que diz que Deus surgiu por acaso, né? As coisas surgem por acaso, os filósofos e outros pensadores cujas teorias visam contrariar que Deus existe ou que está vivo. A Igreja de Cristo, nós que somos seguidores de Cristo, nós, porém, cremos na verdade absoluta que há um só Deus, Criador do céu e da terra. Todavia, a fé, meus irmãos, não consiste apenas em crer que existe um Deus acima de tudo. É algo maior. E nós precisamos o quê? Cada vez mais, eu volto a dizer, é confiar. Fé é confiar em Deus acima de tudo. Acima de tudo, acreditar que Ele está no controle. Eu não sei como anda a tua vida, mas hoje, nessa quarta-feira, tome essa firme decisão.
de ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo dentro das injúrias, dentro das situações, né, dos disse-me-disse, das coisas que não estão dando certo. Calma o teu coração, confia, Deus está no controle de todas as coisas. Como a música Emanuel cantou, o justo vive pela fé, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreus capítulo 10, 38. O que é justo? É aquele que um dia foi justificado por Deus, é aquele que luta. O justo não é o santo, mas é aquele que busca a santidade, que luta para fazer a diferença. Um dos acampamentos do Livrai-nos do Mal, a gente teve esse tema, né? O ímpio foge, mas os justos são corajosos como o leão, que busca ali acreditar, que vive na fé, sem recuar, que confia em Deus mesmo nas condições mais adversas. Em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós enfrentamos vários desafios. Você enfrenta desafios? Nós enfrentamos vários desafios, vários, nessa vida. Mesmo sem saber como será o dia de amanhã, a nossa confiança em Deus deve permanecer constante. No capítulo 10, lembra a palavra do Senhor, no capítulo 10 de Hebreus, fala da exortação à constância. É uma palavra que eu amo demais, porque nós temos que ser constantes. Já preguei várias vezes isso, quantos encontros a gente já rezou sobre isso, que a pior coisa que tem é a empolgação. Por isso a constância que nós temos que ter no dia a dia. Isso não quer dizer, se eu colocasse aqui Cocó é um dos meninos para falar, Valdênia, dentro de tantas coisas que a gente passa, né? A gente não vai estar todo dia 100%, mas o que a gente precisa é permanecer, é ser constante, né? Buscar cada dia. Isso é um exercitar de fé, porque a fé é um elemento essencial para quê? Para a transformação de uma vida. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quantas passagens bíblicas, quantos momentos ali na Sagrada Escritura. Ainda esses dias a gente escutava aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela pensou, basta eu tocar na orla do manto e serei curado. E Jesus falou, a tua fé te salvou. A fé salva, a fé transforma. Por diversas vezes, Jesus enfatizou a importância da fé para que houvesse o que? A operação de um milagre. O milagre na sua vida vai acontecer. Mas como eu gosto de dizer, né? Na hora de Deus, milagres acontecem para aqueles que esperam e têm a paciência. A semana passada a gente ainda falava sobre isso, né? Deus não demora, Deus capricha. Ah, padre, mas Deus capricha porque Ele precisa de um tempo para caprichar? Não. Como eu disse semana passada e repito, Deus, Ele faz o melhor na hora que Ele quer. Ele não precisa de tempo para caprichar. Mas o capricho dele é por mim e por você. Porque Ele quer esperar o tempo certo para nós, não é o tempo dele. Sim, o tempo é dele, mas não é porque ele precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. E nesse tempo a gente vai renovando a nossa fé, a nossa confiança. As transformações vão acontecendo. A vida nova, ter uma nova forma de vida é um pré-requisito para sermos salvos. E como ter uma nova forma de vida? Renovando a nossa fé. A salvação é pela graça, por meio da fé. Você precisa de fé? Se tem uma coisa que eu peço diariamente, é que o Senhor renove a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. A menor palavra e a maior de todas elas. E vou falar com muita tranquilidade. Um dos grandes problemas atuais que a gente vive na nossa sociedade. A depressão que tem batido na nossa porta. O desânimo. A frieza espiritual. É o desacreditar.
é o não confiar plenamente que Deus tem o controle de todas as coisas. O que nós mais precisamos é de fé, para permanecer, para sermos constantes, para termos a certeza da salvação. Efésios capítulo 2 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Meus irmãos, Jesus morreu por nós na cruz, no Calvário. Foi a sua graça oferecida a nós e nada fizemos para merecer esse favor. Porém, cabe a nós aceitarmos esse sacrifício e renovar a nossa fé. Confiar, fazemos através disso pela fé. Ontem eu recebia uma mensagem de uma pessoa, casado, pai de 3 filhos, médico, um grande amigo, de uma cidade aí do Brasil. E ele falava assim: padre, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? E ali ele foi relatando. E na hora que ele relatava, eu dizia: você já tem a resposta. É a falta de fé. E o inimigo, ele é astuto, ele vai tirando dentro de nós, ele vai oprimindo a nossa vida de uma maneira tal que você vai perdendo realmente. Uma frase que eu tenho falado muito: quem não sabe para onde vai se perde pelo caminho. É na fé que a gente vai, porque a fé é o GPS da nossa vida, que vai nos dando norte, direção, o acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. A fé me faz entender que a verdadeira fé é crer no que Cristo fez por nós. Quantas vezes o Padre Bruno já falou, pegando a cruz? Cruz é sinal de vitória, e é na fé que eu assumo a cruz de cada dia. A canção começa, Emanuel, pela fé. Você vai dizendo 3. Como é que começa ela? Diz aí, é pela fé. Os meus olhos contemplam. Pela fé. Já posso ver milagre. Pela fé eu profetizo cura. Pela fé eu vejo santidade. Santidade é a conversão. Então imagine, primeiro pela fé. Os meus olhos contemplam. E quando contempla alguma coisa é porque a gente está enxergando. Exatamente. Quanta cegueira espiritual que nos impedem a enxergar, a ver além, a ter um olhar visionário. Padre Jonas foi um homem visionário pela fé. Mais ou menos março de 2002, andando com o Padre Jonas e com um irmão seminarista, o China. Como era o nome do China? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Eu e ele andando ali, por aqui entre o centro de evangelização, que nem existia. Naquela época eu trabalhava no Recursos Humanos, no RH da Fundação. E o Padre Jonas disse assim: vocês estão vendo aqui? Era eu, o Padre e o China. A gente estava caminhando. Era um final de domingo. Aí o Padre Jonas disse: olha esse vão que tem aqui nesse espaço. Aqui dá um bom ginásio. Olha que a arquibancada está pronta. Vai ser até mais fácil de fazer a arquibancada. Ali em cima dá para fazer uma igreja que vai ver toda a canção nova. O China olhou para mim, aí disse: tu tá vendo isso tudo? Eu disse: olha, é na fé. Fé é a esperança daquilo que não se vê. E olha o que a gente vê hoje pela fé. Essa chácara Santa Cruz. Tudo aqui foi, então, pela fé os nossos olhos contemplam. Porque você consegue enxergar o invisível. É na fé, meus irmãos. Por isso que fé é crer em tudo que Cristo fez por nós. O ato de Jesus entregar a sua vida na cruz fez com que nossos pecados fossem perdoados diante de Deus, nos justificando e nos concedendo a paz. Por isso que eu tenho que crer cada vez mais a força que emana da cruz. Acreditar assim e pedir diariamente que as escamas espirituais caiam para que a gente volte a enxergar pela fé. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso eu posso dizer que a origem da nossa fé é Jesus. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé.
Logo depois, o Senhor atendeu o pedido dos apóstolos, afirmando que coisas impossíveis seriam feitas para aqueles que creem. Ouvir a palavra de Jesus e o que gera em nós é fé, porque a gente escuta a palavra e gera em nós fé. Eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso dizer nessa quarta-feira, você precisa pedir diariamente uma renovação da sua fé. Esses dias nós celebrávamos o apóstolo Tiago, e a gente fica muitas vezes no ato que Tiago teve de pedir para tocar, para ver, né? Tomé, para ver as chagas. Mas a gente esquece o principal, que Tomé disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. Olha a profissão de fé que ele fez, que a gente fala até hoje. Eu creio, mas aumenta. Gente, aumentar, pedir para aumentar, é mais que fundamental. Então, assim como Tomé, nós temos que pedir diariamente. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumenta. Por quê? Não adianta fazer de conta. Tem situações na vida do sapo que ele para e passa assim, não tem mais. Parou, como o sapo fala, parei, não tem mais jeito. Mas se ele não for um homem de fé, ele perde o sobrenatural. Assim é na vida de cada um de nós. Cada um possui uma medida de fé. E olha que lindo. Às vezes a gente fala assim, mas a minha fé é pouca. Meu irmão, basta que seja um tamanho de um grão de mostarda. É o pouco. Não importa. O que não podemos é ficar sem fé. A medida que nós precisamos é a necessidade de cada desafio ou situações que vivemos. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é uma medida fixa, a nossa fé pode diminuir ou crescer, conforme o exercício dela. O que nós não podemos é ficar sem. Um grão de mostarda já faz a diferença. E aí você contempla milagre, você contempla salvação. Uma fé fraca pode se tornar forte com a ajuda de Deus. Então tem momentos que a gente precisa de um pouquinho, tem outros momentos que a gente precisa de um muito. Aí entra a nossa frase de hoje: pela oração afugentamos todos os males. Sim, porque pela oração nós afugentamos os males. E que males? Os males que nos odeiam. A falta de fé, o desânimo, a opressão, o inimigo que nos quer cada vez mais, porque o que ele mais quer tirar a nossa fé é o desacreditar. A pessoa descrente não acredita em nada. Se eu não acredito em nada, a minha vida fica um tormento de coisas. Se tu podes fazer alguma coisa, foi a expressão usada por aquele homem demonstrando que a esperança de um milagre já havia acabado. Lá em Marcos fala desse homem o seguinte: o menino, né? E logo o pai do menino chamando com lágrimas, disse assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade, meu filho está morto. Se tu podes, faz. Ele pediu, acreditou e o milagre aconteceu. Ele tinha uma pouquinha de fé, mas aquela fé fez muita diferença. O grão de mostarda faz a diferença. Agora a falta de fé desagrada muito a Deus, viu? A falta de fé. Pedir sem acreditar não é ter fé. Eu vou pedir, mas eu não acredito mesmo que não vai dar. Então você não tem fé. Porque diz a palavra que é você pedir fé, a certeza daquilo que ainda se espera. Então você pede acreditando que vai acontecer. Agora, pedir sem acreditar, eu estou exercitando a minha fé, mas não acredito que isso aconteça não. Então isso não é ter fé. Porque é você pedir acreditando, confiando, se entregando, se lançando ao Senhor. Agora, se você não tem uma fé verdadeira, você desagrada a Deus. A falta de fé gera temores e insegurança. E quantas pessoas inseguras. E olha, a pior coisa que tem na vida é a insegurança. Imagine você que sabe dirigir aí, que pilota um carro. A gente faz muito translado aqui em Cachoeira, entre Cachoeira Paulista e o aeroporto, né?
Nossa missão é essa, ir pelo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Cheguei ontem, já vou já a Fortaleza, essa madrugada, essa noite, vou estar lá no Instituto Hesed, rezando com o povo de Deus, com as irmãs. Vai e vem, danado. Quando eu entro num carro para dirigir, a primeira coisa que eu peço, eu abençoo a estrada e ali trago aquela palavra, né? O que cabe a mim vou fazer, o difícil Deus ajuda, o impossível Ele vai realizar. Na fé eu tenho que estar ali seguro, e dirigir com segurança é a melhor coisa do mundo. Imagina uma pessoa que é insegura, ultrapassa, vou para ali, vou para cá. Meu amigo, você perde o controle e você pode sofrer um acidente. Eu trago para a nossa vida, você tem que ter segurança, mas sabendo que a nossa segurança está no Senhor. A pessoa insegura, a pessoa medrosa, a pessoa é falta de fé. Então peça essa graça, dai-me, Senhor, a fé viva, uma fé nova, que me gera segurança, que me faz realmente caminhar acreditando. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele fará o impossível acontecer. Não há como manter um relacionamento saudável com Deus, não tem como, sem fé. Não há como estar próximo de Deus sem fé. Através da fé, Deus opera coisas impossíveis. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que quanto mais eu escuto a palavra, mais eu renovo a minha fé, mais eu renovo a minha esperança. A palavra de Deus só tem eficácia em nós quando damos crédito a ela. A fé nos impulsiona a agir para nos aproximar de Deus. Lucas capítulo 5 diz o seguinte: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. Então olha, imagine, a gente fez a leitura de Hebreus capítulo 11, de 1 a 11. O Emanuel cantou uma canção e ali só no início eram 4 movimentos dizendo do que acontece pela fé. Estou dizendo para ti, nessa manhã de quarta, tudo o que nós precisamos nessa manhã de quarta é renovar a nossa fé, para que tenhamos a certeza de que pela fé milagres acontecerão, pela fé o nosso coração será transformado, pela fé a nossa vida será restaurada, mas é uma fé viva, não uma fé morta. Renove nessa manhã de quarta-feira, nesse mês de julho, mês dedicado ao preciosíssimo sangue. Peça essa graça, que uma gota, e olha que lindo, né? Assim como a gente fala de um grão de mostarda, uma gota do preciosíssimo sangue do Senhor possa te lavar de toda incerteza, de toda descrença, para que você volte a acreditar que a fé vence o mundo. A fé em Deus nos faz vencer o mundo. João capítulo 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, quer vencer? Renove a sua fé, renove a sua esperança, o seu acreditar. Fé, acreditar naquilo, nas coisas invisíveis. Não é a fé tão somente que nos faz vencer, mas sim a fé que depositamos no Senhor. A fé em Deus, o acreditar que Ele tem, eu repito, o controle de todas as coisas. Hebreus capítulo 6, porque vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do Cristo, pela fé e paciência, herdam as promessas. Eu vi que na camisa do Emanuel do PHN fala isso, né? Dignos da promessa. Nós somos dignos da promessa, há uma promessa de Deus em nossa vida. Jeremias 29 fala isso, que o projeto de Deus é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-nos um futuro, uma esperança. Outra passagem bíblica que eu amo demais: os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. Por isso que nós temos que cada vez mais renovar a nossa fé. É linda aquela passagem da mulher, né, do fluxo de sangue, né, que é um exemplo de fé. 12 anos, como eu acabei de dizer, e escutamos agora, esse domingo. Basta tocar na hora do manto, será curada. E foi curada. Havia uma multidão ali que se colocava entre ela e a bênção. Ela estava doente há muito tempo. Por certo, estava debilitada, imagina, 12 anos com
aquela situação do fluxo de sangue, hemorragia. Imagina, ela não devia ter uma saúde, ela devia ser fraca, cansada, sem forças. Mas aquela mulher foi ao encontro, em meio daquela multidão de pessoas. Mas ela ouviu falar de Jesus e isso gerou uma confiança sobrenatural no seu interior. E ela teve o que? Fé. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. As palavras de Jesus fez aquela mulher parar e refletir. Ela não apenas ouviu, mas deu crédito ao testemunho que lhe fora contado acerca do Senhor. Em Marcos capítulo 5. E ela olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher que sabia o que ali tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Tocou e disse, basta eu tocar, e ela foi curada. Eu quero dizer para você, repito, você precisa nessa manhã, eu, Padre Bruno, como eu preciso renovar a minha fé, acreditar cada vez mais que a fé salva, que a fé restaura, que a fé renova, que a fé gera confiança, que a fé me dá ânimo de vida e faz entender que nada, nem ninguém vai me separar do amor de Cristo. A fé que me faz proclamar que gratidão gera milagres. A fé em dizer, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A fé de dizer, Jesus é o meu Senhor, Salvador e Libertador. É pela fé. Capítulo 11, versículo 11. Pela fé, embora Sara fosse estéril, e ele mesmo já tivesse passado de idade, Abraão, tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim de um só homem, lá marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia na praia do mar. É pela fé. Quer milagre? Quer restauração? Quer cura? Quer libertação? Quer a restauração da sua vida, da tua família? Trabalhe a fé. Mas trabalhe mesmo, diariamente. E repita por várias vezes ao seu dia. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Esse final de semana lá em Mato Grosso, em Cuiabá, eu lembrava do Samuel. Eu já falei a história do Samuel várias vezes aqui. Samuel era uma criança de 7 anos, hoje já está com seus quase 16 anos de idade. Samuel tinha um problema de visão nos 2 olhos. Quase 90% já, sem conseguir enxergar. Tinha 10% em cada globo, né? Cada visão. 10 num canto, um pouquinho no outro. Ele estava fazendo todo um tratamento, condições não muito boas de família. E ali a gente foi se juntando, pessoas, médicos ajudando. E um dia Samuel, a gente tem a missa de segunda-feira, que é a missa votiva a São Bento. A gente celebrava lá na Bom Despacho, foi para o Rincão do Meu Senhor. E um dia Samuel disse, mamãe, Jesus vai me curar hoje. Aí a mãe disse, meu filho, disse, hoje Jesus vai me curar. Aí a mãe ficou daquele jeito, não acreditou. Foi chegando a hora da missa, ela enrolou ali. Aí disse, Samuel, mamãe, vamos para o Rincão, a missa vai começar. Não, meu filho, hoje? Não, mamãe, vamos, Jesus vai me curar hoje. E a mãe disse para mim, né, que foi com o coração assim angustiado, que ela ficou pensando, meu Deus, e se Jesus, e se essa cura não chegar? Foi para a missa, eu estava celebrando a missa, morava na missão de Cuiabá, Várzea Grande. Acabou a missa e até então nada. E a gente dá a bênção final e depois tem um momento de adoração. E ali, quando foi no momento de adoração, passando com o Santíssimo, Samuel olhou para a mãe e disse, mamãe, é agora, Jesus vai me curar. E aí Samuel fez mais ou menos como uma mulher que sofria mais de 12 anos com fluxo de sangue. Foi ao encontro de Jesus, e eu me lembro como hoje eu estava segurando o Santíssimo, ele tocou no Santíssimo e deu uma puxadinha no véu meral. Eu olhei para o Samuel, ele olhou para mim, e eu fiquei sem uma reação e me veio assim, de piscar o olho para dizer assim, estou te vendo, Deus te abençoe. E aí ele saiu correndo e já saiu correndo para a mãe dizendo, mamãe, fui curada. E começou a ler as coisas no Rincão. Ele foi criado ali no Rincão e a mãe já pensou, não, ele já conhece aqui de trás para frente.
banheiro, lanchonete e tal, livraria. E ele começou a ler as faixas, os próximos acampamentos. A mãe ficou angustiadíssima, foi embora para casa. No outro dia, entrou em contato comigo: padre, a gente precisa falar com o senhor. O senhor está no Rincão? Aí foram lá no Rincão. E aí Samuel começou a ler tudo, dizer tudo. Vamos marcar para fazer os exames. Resumindo, Samuel foi para o médico e as duas visões dele realmente tinham cicatrizes. As duas visões, 3 um canto, 3 no outro. O médico olhou e falou: mas padre, eu ia fazer a cirurgia dele. Tá? Jesus curou. 3 pontos em cada, sem a cirurgia feita. Ele foi curado. Ele ficou com o olhinho um pouco, como é que fala? Qual é a palavra, Val? Estrábico? Estrábico. Ficou um pouquinho assim, mas enxerga. E hoje já está com 16 anos de idade, ele falando comigo, né? Disse: padre, eu vejo até o que não deve. Eu disse: cuidado, viu? Tá vendo muito já, né? Vê tudo. A fé daquela criança. Aí eu estou falando de uma criança de 7 anos. Já vão aí mais de 8 anos que ele já tem. Já passaram 8 anos, ou seja, já está com 16 anos de idade, mais ou menos isso. Mas a fé faz isso acontecer. Então eu quero pedir essa graça hoje, na minha vida e na sua vida, que a gente renove a nossa fé e tenha a certeza absoluta: a fé agrada ao coração de Deus. A minha fé é pequena, padre, mantenha ela, aumente, quando possível sim, peça diariamente. Como a gente acabou de dizer, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas tenha certeza de uma coisa: se for um grão de mostarda, já fará a diferença. Vamos cantar novamente essa canção? Eu creio que ela nos ajuda a rezar e a pedir mesmo essa graça, que nessa quarta-feira, dia dedicado à Divina Providência, dia onde a gente lembra de São José, aonde a gente tem a missa do Clube da Evangelização, tantas coisas acontecem na Canção Nova. É pela fé que nós estamos aqui. Cantemos, rezando e pedindo a Deus essa graça. O justo vive pela fé. Que essa seja a nossa oração diária. Senhor, aumenta a minha fé. Se há uma oração, uma prece que sempre é atendida, é esta: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Jesus. E a gente vai rezando, e você vai, enquanto o Padre Bruno ia falando, eu ia dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Quantas vezes a gente vai deixando esmorecer. É como ele mesmo falou: crê, mas não crer. Pede, mas não acredita. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos e nós declaramos nesta manhã: pela fé, 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 pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, nós declaramos: os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu
são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Mais uma vez, os mortos. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Repete comigo assim: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, Pelo poder do pelo Senhor, sangue derramado na pelo cruz, sangue derramado na cruz, eu proclamo nesta manhã eu proclamo nesta que tu manhã és o meu Senhor, que tu és o meu e pela Senhor. fé, Jesus, Pela fé, Jesus, tudo será renovado. tudo será Eu renovado. renuncio, Jesus, Eu renuncio toda descrença, toda descrença, toda falta de fé, toda falta todo de fé, desânimo, todo e desânimo, proclamo para o mundo ouvir e proclamo para o que mundo tu és o ouvir meu Salvador. que tu és o Eu meu creio, Salvador. Jesus. Eu creio, Mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha Quero fé. viver pela fé, Jesus. Eu quero viver Somente pela fé. Somente Xiricanta pela la fé. mandara la yela mandala yera la mandala yo. Iria la mandala yera la mandala yera la mandala. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós proclamamos bênção, vida. Onde havia morte e suicídio, nós proclamamos, nós profetizamos vida nesta hora. O Senhor pode salvar essa pessoa agora que está no veículo, acompanhando pela rádio, que amanheceu no dia de hoje querendo tirar a própria vida, tomado pela tristeza já há alguns meses. Nós profetizamos vida e libertação sobre essas pessoas agora que nos acompanham em casa, Senhor, no trabalho ou nesse automóvel agora. Nós profetizamos vida sobre essas mulheres que não conseguem engravidar, essas famílias que ainda não têm filhos, Senhor. Profetizamos vida sobre aqueles que estão enfermos. Pela fé nós profetizamos milagres. Que haja vida, Senhor. Libertação de problemas, seja de depressão, síndrome do pânico ou problemas no alcoolismo, nas drogas. Nós profetizamos conversão. Nós profetizamos sobre os jovens que estarão aqui nesse acampamento PHL. Conversão, santidade na fé, na fé, na fé. Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu quero só terminar, Cassiano, dizendo isso: que nem tudo vai ser como a gente quer, e nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. E graças a Deus que não é. Porque tem que ser do jeito de Deus. Amém. Quando eu tenho fé, eu acredito, inclusive, que a morte não é o fim. A morte é o começo de tudo que Deus tem para nós. Quero me unir agora, nesse momento, à nossa irmã Salete Ferreira. A sua mãe faleceu. Quero colocar aqui a dona Arildes Magalhães Ferreira. Tantas pessoas que rezaram pela mãe da Salete. Faleceu, fez a sua Páscoa, a sua passagem. E eu quero mandar meu abraço, minha bênção para Salete. Salete hoje é minha grande companheira de missão ali na gestão missionária. E que mulher de fé. E eu tenho certeza que pela fé ela consegue contemplar a vida eterna. Então, já rezamos pela alma da dona Arildes, de maneira especial, Alaildes, né? Alaildes. Até Salete escreveu errado a bichinha, né? Araildes, não é isso? Nós colocamos pedindo pela alma dela. Hoje o Padre Jonas faz 7 meses. Mas quem tem fé, Justamente. tem o céu. Justamente. E a fé que nós temos é na ressurreição, na vida eterna. Essa é a nossa fé. E aí, Padre, só uma partilha, né? A gente vai aprendendo, às vezes, aquele leproso, por exemplo, se ele tem fé, Senhor, né? Se queres, podes me curar. Ele teve fé. Né? A hemorroida disse: se eu tocar na hora do manto, eu serei curada. É a fé. Mas a fé na cura, a fé na libertação. Mas quando Tomé diz: meu Senhor, meu Deus, ele está dizendo que a fé em Jesus, que é Deus, a fé na vida eterna. Então, nós também cremos, quando temos agora, como é a situação agora da Salete, uma mulher de fé. A sua mãe veio na fé, Salete, uma mulher de fé, e a nossa fé está onde? Na vida eterna, no céu, no paraíso. Então, não perca a tua fé. Amém. Firme, fortaleça-se no Senhor. Amém, viu? Amém. Juntos, Louvado amém aqui a seja toda a Deus. família da Salete.
né? A Salete, que inúmeras vezes já fez questão de dizer tudo aquilo que eu sou, eu aprendi com a minha mãe, né, Dona Araildes. Nós tivemos a oportunidade de conhecer essa grande mulher de fé, que é a mãe da Salete, e hoje está lá, na glória de Deus, colhendo os frutos, né, dessa fé viva que ela viveu aqui durante todos esses anos, aqui nesse tempo, nessa terra, que nós sabemos que é apenas um instante perto da eternidade que nos aguarda. Quero louvar muito a Deus por essa palavra. Obrigado, Padre, por essa partilha. Amém, Jesus. Porque para mim foi um desvelar, assim, o que realmente é o sentido da fé para nós, dessa fé viva que exige de nós essa adesão a Cristo, né? Eu fiz questão de anotar, e a partir dessa adesão trilhar um caminho de conversão, de mudança de vida, e sobretudo, minha gente, procurar antes de tudo o coração de Deus. Mais do que, antes do que os milagres, antes do que as curas, procure o coração de Deus. A partir dessa profecia, né, de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então que você seja impactado no dia de hoje, que você possa a partir de hoje, a partir dessa palavra, a partir dessa proclamação, dessa partilha, viver e começar um tempo novo na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Amém. Enquanto nós rezávamos, Padre Bruno ministrava, Emanuel, me vinha muito forte no coração de que Deus estava desvencilhando pessoas que estavam angustiadas, se sentindo derrotadas, vencidas, pessoas que se sentiam como que tivesse levado uma rasteira do próprio Satanás, mas é o próprio Deus que te ergue, que te põe de pé. E muitas libertações, depois você vai poder testemunhar, muitas libertações o Senhor fez. Quando Emanuel proclamou da pessoa que estava tentando suicídio, me veio também ao coração. Mães que estavam pedindo para, de fato, engravidar, porque já tinham várias perdas gestacionais, o Senhor também te visitou. Tome posse desta graça e pela fé você irá dar o testemunho. Amém. Eu já vou aqui agradecendo a tanta gente linda os pedidos de oração, e você vai vendo a importância da canção nova. Uma pessoa tinha mandado um e-mail dizendo assim: eu estou assistindo, Val, na força do ódio, porque hoje eu amanheci assim, dessa forma, e só a canção nova é que consegue trazer paz ao meu coração. Então nós temos certeza de que Deus está visitando a todos, sem exceção, que se colocaram na presença dele através do sistema de comunicação, que é a canção nova. Agradeço a muitos pedidos de oração que chegaram aqui, a confiança de deixar o seu pedido, o seu clamor, os testemunhos e, é claro, a ajuda que você oferece à canção nova. Obrigada pela sua generosidade. O Padre Emanuel, cada vez mais tem os Pix mais engraçados, porque o Pix, a forma de ajudar a canção... Mais do que panela, já teve o panela, já teve o carro. Esse, Emanuel, é o Pix telefone. Você acredita? A Regina, ela disse assim: Val, ontem eu erroneamente precisava fazer a portabilidade do meu celular e eu fiz de forma errada, eu cancelei a minha linha telefônica e dava muito trabalho. E ela colocou assim: Val, eu fiz uma imbecilidade. Mas eu olhei para o céu e eu me lembrei e falei: não, Deus, ele pode tudo, corrigir até os nossos erros. E a operadora disse que não havia jeito de reaver a minha linha e tudo mais, e que eu ia precisar desembolsar um valor muito alto. Mas eu rezei, e Deus atende do simples ao complexo, e Ele me atendeu, Val. Reavi a minha linha, graças a Deus. Ela falou: disse a Deus que eu farei o Pix no valor da conta que eu paguei. E Deus é bom o tempo todo, Val. E o tempo todo Deus é bom. Segue o Pix, R$ 63,00 que ela enviou por ter conseguido reaver aí a linha telefônica dela. Regina, Deus abençoe. Muitíssimo obrigada. Entre tantos, estou contando aqui da Regina, mas são muitas as ajudas e as participações. Vou trazer 2 testemunhos, porque eles falam da força da fé. Padre, amém, uma pessoa, ela foi bem objetiva. Ela disse assim: bom dia, estou aqui para dar o meu testemunho. Eu estava totalmente dependente do álcool. Eu chegava a ter amnésia e não conseguia parar de beber. Eu achava que eu nunca conseguiria parar, porque era mais forte que eu. Entrei no AA, comecei a fazer várias coisas, mas comecei a assistir o Sorrindo para a Vida, com a esperança de que eu iria conseguir. E a força da palavra de Deus me alcançou.
Inclusive, me comprometi que se eu parasse de beber, me tornaria sócia para sustentar esta obra que estava fazendo bem a mim, a tantas pessoas. E eu já sou sócia, porque de fato eu parei de beber. Para quem bebia todos os dias a ponto de cair na rua, hoje, para a honra e glória do Senhor, já faz meses que eu não ponho uma gota de álcool na boca. Agradeço a intercessão de Nossa Senhora e a oração de todos vocês. Deus os abençoe muito e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ô padre, e junto com as doações que o senhor trouxe de Cuiabá, veio aqui esse generoso, todo simpático, e veio aqui no safari do José Mário. Aqui a fotinho dele de um aninho. Deixa eu ver se um dos meninos consegue pegar. Mas tem toda uma explicação e agora eu entendi por que a vovó colocou aqui. Olha que bonitinho, gente. Tá aqui, Cassiano, olha, tem um fotinho dele celebrando o maninho. O Zé Mário, gente, ele é neto da Carmen. E a Carmen me contou aqui a história dele. Ela diz assim: a paz, meus irmãos da bancada do Sorrindo para a Vida. Venho agradecer primeiramente a Deus, a minha mãezinha, Nossa Senhora Aparecida, e a vocês da Canção Nova. Meu neto, com 9 meses, estava com uma alergia muito severa. Os médicos diagnosticaram que era escabiose. Eu até procurei no Google, gente, para ver. A pele fica toda irritada, que chega a dar ferida. Pensa um bebê de 9 meses. Ela diz: fizemos tratamento e nada. Mas todos os dias eu rezava com vocês pedindo a Jesus a graça da cura do meu neto. Ele se coçava todo, ficava todo incomodado, mas eu ali na frente da televisão pedindo a Jesus a cura do meu neto. E graças a Deus ele foi curado, e não tenho dúvidas, foi através das orações feitas diante da TV Canção Nova. Val, ele ama ir à igreja e tem a imagem de Nossa Senhora e ele conversa com ela todos os dias. Deus abençoe. Ela falou: se eu fosse contar todas as graças, passaria o dia inteiro. Oh, meu Deus, eu amo ouvir as graças, viu? Mas obrigada, Carmen. Deus abençoe. Ela falou: desculpa por ter escrito muito. Não tem problema não, eu gosto. Um beijo para você e obrigada pela cura do José Mário, o netinho da dona Carmen, de um aninho. A gente também pode dizer: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Bendito seja Libertações físicas, espirituais da bebida, cura física num bebê, pela fé, Padre. Pela fé, É pela fé que chegamos quanto? Aos 35% do nosso projeto da MA. São 45 anos que a gente vive assim. Olha, Val, quantos que nós subimos ali, Val? Reação maravilhosa no dia de ontem. Graças 7%, gente. Ai, são que benção. dias mais ou menos que mais é dia 11, dia 25, são dias bem... Débito automático, Débito padre. automático, né? Que, então, ajuda muito. Mas olha, faltam 65% e temos apenas 14 dias úteis, né? Então, graças a Deus, subimos 7, porém a meta agora é 4,64% ao dia. 14 dias úteis nesse mês de julho, então faça agora o seu pix.doação@cançãonova.com. Obrigado a você que já entrou nos 35% e você que vai nos ajudar com esses 75%. O mês de julho é um mês de tantas coisas, eu sei que tem realidades escolares, as férias das crianças, mas faça o seu algo a mais. E olha, não é frase solta, não, é frase que precisa estar no coração. O pouco com Deus é muito. A gente não quer o muito, a gente quer o pouco com Deus. Para chegarmos aos 100%. Amém. Padre, o senhor vai nos abençoar agora, vai abençoar a água também, Uau. né? E eu quero deixar aqui no finalzinho do Sorrindo para a Vida essa dica da água da Canção Nova. Gente, mais pureza na sua vida. Tem um site, tá bom? Para você que quer distribuir a água Canção Nova na sua cidade, no seu estabelecimento comercial, é só acessar agua.cançãonova.com e lá tem a forma para você se tornar um distribuidor aí da água Canção Nova aí no seu supermercado, enfim, em qualquer lugar, tá certo? Dica boa essa, hein? Água Canção Nova. Como é que é, Sapo? Lava... Mata a sede e purifica. Sede lava a alma. Vamos pedir a bênção da água nesse momento, pedindo que abençoe também os objetos. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe esta água, fonte de cura e libertação. Abençoe os objetos que os auxílios apresentam neste momento. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Só reforçar essa convocação
10 dias para o acampamento Livrai-nos do Mal. 21, 22 e 23. O acampamento começa já às 18 horas com o Santo Terço, uma procissão luminosa para o Santuário do Pai das Misericórdias. Dia 21, 22 e 23 de julho, aqui na Canção Nova, acampamento Livrai-nos do Mal. Eu espero por você. Maravilha, obrigado, padre. Até a próxima quarta. Deus quiser, valeu, Val. Valeu, Tá Cassiano. chegando o acampamento Sorrindo pra Vida, falta quantos dias? 51 dias para o nosso acampamento, mas hoje eu quero lembrar você, além do acampamento, frete grátis para o sócio a partir de R$30, evangelizador porta a porta a partir de R$150 e quem não é sócio tem frete grátis também a partir de R$99. Deus abençoe, corre lá no nosso Maravilha, site. valeu, Manu. Valeu, minha gente. Deus abençoe. Amanhã tem show. Escuta essa canção Pela Fé. Coloca lá no seu... na plataforma digital, no YouTube, etc. Pela Fé, Emmanuel Stein. Você vai ouvir essa música, vai rezar durante o dia. Espero que ela te ajude ainda mais a cultivar a tua fé. Hoje começa com o PHN, à noite, às 20 horas, com a Santa Missa. Amanhã estarei fazendo um show às 22h15, acompanhe pela TV Canção Nova. Vem estar aqui para se despedir. Quem vier para se despedir de mim, pode trazer um bolo, não tem problema. Muito maravilhoso, Tá né? certo. Valeu, maestro. Até amanhã, com a graça de Deus. Minha gente, ó, boa notícia pra você. Quem vai estar pegando a palavra de Deus amanhã aqui é o Frei Gilson, tá? Então, Nossa, é mesmo? amanhã o Frei Gilson vai estar com a gente aqui, então compartilha essa boa notícia também, tá bom? Valeu, família Canção Nova, Deus abençoe. Começou acampamento PHN aqui na Canção Nova. Os mortos ressuscitam, vai. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas.